A graça e a paz, irmãos. Eu sou o irmão Vitor, seu canal Como Diz a Escritura. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Queria hoje estar trazendo uma meditação para os irmãos sobre um assunto que muitas pessoas entram, né? Sobre a parábola da figueira que Jesus utiliza em Mateus 24, amém? Mateus 24, eu vou estar lendo aqui brevemente. Muitas pessoas interpretam que essa figueira que Jesus cita é Israel, né? E qual que é a interpretação que é feita? Que essa figueira sendo Israel, a geração que visse Israel voltar a ser nação, a Israel brotar, né? Seria a geração do tempo do fim, né? E em 2017 completou 70 anos que a nação de Israel voltou, né? Voltou para sua terra, né? Então leva a gente a pensar, né? Se eu não me engano foram 70 anos, foi em 1947, né, que elas voltaram para Jerusalém, ser sua capital. Então, aí as pessoas falam, bom, a gente está na última geração, porque a figueira brotou, né? E a geração que visse a figueira brotar não passaria. E uma geração, segundo o que disse Moisés no Salmo 90, né? As pessoas apelam para o Salmo 90, dizendo que o homem vive 70, quando muito 80, né? Mas isso é enfado e canseira. Então fala que a geração dura 70 anos. Mas as pessoas não conseguem entender o que Jesus quis dizer, né? Elas não atentam para a parábola, né? E nem para o que Jesus quis dizer. As pessoas não se atentam para isso. Aqui em Mateus 24, no versículo 32, ele diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, pois, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Você está vendo que ele está falando da vinda dele, né? Mateus 24 inteiro fala do retorno de Jesus. Ó, no verso 30, só para pegar o contexto, ó. Então, verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, ó, da grande tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Para você conseguir entender tudo que ele está falando, tem que ler o contexto inteiro. Aqui ele fala de guerras, né? De fome, de pestes, de várias coisas que devem acontecer no tempo do fim, né? Da manifestação da abominação desoladora, que é o anticristo. Tem tudo isso. Aí ele entra na parábola, né, da figueira, que ele fala. Aí ele fala que da mesma forma que quando a figueira brota, a gente sabe que o verão está próximo, né? Quando a árvore começa a brotar, a gente sabe que o verão está próximo. Por causa que é um sinal isso. É um sinal de que o verão está próximo, que ela está brotando. Aí ele diz, igualmente. Igualmente significa o quê? Que ele está comparando com o exemplo que ele utilizou acima. Que ele fala que da mesma forma que a árvore brotar é um sinal da proximidade do verão, da mesma forma, os sinais que ele mostrou em cima significam a proximidade da vinda do Filho do Homem. É isso que ele está explicando, né? Aí ele diz, igualmente, quando virdes, olha só, virdes todas estas coisas. Ele não falou algumas, né? Porque guerras a gente sempre viu, pestes a gente já sempre viu, todas essas coisas, filhos contra pais, pais contra filhos, né? Essas coisas a gente já viu, perseguição. Ok, mas quando você vê todas estas coisas, incluindo a manifestação da abominação desoladora que falou o profeta Daniel, porque isso ele também cita, quando ele falou, quando vocês virem todas estas coisas, saber que está próximo o Filho do Homem, né? As portas. Então, quando a gente vê, né? Isso daí também é um sinal, né, para quem é pré-tribulacionista, que ele deixa bem claro que a gente vai ver. Muitos utilizam falaciosamente desse texto, né,
dizendo que ele está se referindo aos judeus, aqui ele está se referindo à igreja. Você vê que a escritura aqui foi deixada para nós, não foi deixada exclusivamente para judeus, né? Mas foi deixada para nós, né? Ele fala, quando vocês virem todas estas coisas, isso foi os apóstolos que ele deixou para os apóstolos, não foi para judaizantes, foi para apóstolos, né? Apóstolos que são os pais da igreja, né? Então, isso que ele ensinou, se fosse para os judeus, ele ia ensinar isso para os fariseus, né? Mas ele falou isso para os seus apóstolos em oculto. Então você vê, isso daí é para o povo de Deus. Ele fala, quando vocês virem todas essas coisas, saibam que está próximo o Filho do Homem às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Muitos interpretam que não passará esta geração, que ele estava se referindo aos apóstolos. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando, a geração que vir todos esses sinais se cumprindo, não passará até que venha o Filho do Homem. Entendeu? Ele está falando, esta geração que eu me referi agora, que vai ver todos os sinais, essa geração não passará. Então a gente tem que ter isso em mente, que ele não está se referindo à figueira, primeiro que a figueira ele não está se referindo a Israel, mas ele está se referindo a um exemplo de sinal. Quer ver? A gente pode pegar Lucas 21, que fala de algo semelhante, que ele fala da mesma passagem, e aí a gente entendeu o que ele diz, ó. Aqui, ó. Lucas 21, 29. E disse-lhes em uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Olha só. Ele não chama atenção só para a figueira, porque as pessoas falam, não, mas a figueira é Israel. Mas ele não está falando para você olhar só para a figueira. Olhar para a figueira e para todas as árvores. Você vê que ele utiliza essas árvores só como um exemplo. Não é, ele não está apontando para uma nação, né? Quando já brotam as árvores, vocês sabem por vós mesmos que está perto o verão. Por quê? Porque é um sinal, né? Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, que coisas? Que ele citou no contexto, né? Perseguição, guerras, pestes, rumores de guerras, terremotos, todas estas coisas, sinais nos céus, né? Tudo isso, quando vocês verem todas estas coisas acontecer, saiba que o reino de Deus está perto, o Filho do Homem, né? Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Olha só, ele falou que a geração que vê esses sinais acontecendo não passará até que se cumpra a vinda do Filho do Homem, o reino dos céus, né? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Então a gente tem que ter isso em mente, que Jesus, a gente tem que analisar o que ele falou dentro do seu devido contexto, né? Para não ficar fazendo previsões mirabolantes, doutrinas estranhas, mas fazer aquilo que está dentro da escritura. Então essa figueira se refere a um sinal, não a Israel, mas se refere, né, a um simbolismo da proximidade do tempo. Da mesma forma que quando a figueira brota a gente sabe que o tempo do verão está chegando, assim quando a gente vê todos os sinais acontecendo, a gente sabe que o tempo do fim está próximo, amém? Fiz esse vídeo curtinho para poder esclarecer esse ponto para os irmãos. Espero que tenha sido útil, tá bom? Os irmãos que gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar no Facebook, amém? Obrigado pela presença dos irmãos, Deus abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja convosco.